Não se agaste com o ignorante. Certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão, como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal criado. O irmão intratável, na maioria das vezes, tem o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro. Talvez não possua ele o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato. Provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajuda o que erra. Seus pés pisam o mesmo chão. E se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor. Ele é fraco demais e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente. Agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador. Ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe o mal. A vida se encarregará dele. Com essa página psicografada por Francisco de Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, damos por início mais um programa na Terceira Revelação. Agradecemos, felizes, realmente muito satisfeitos com a oportunidade de trabalhar no apostolado da doutrina cristã, da doutrina espírita em especial. Sejam todos bem-vindos ao programa na Terceira Revelação, que possamos, nesses momentos, encontrar aspectos de confraternização, de solidariedade, de fraternidade e de entendimento, na verdadeira doutrina, naquela que nos leva na concepção e na aceitação da nossa própria verdade. Sejamos, como disse, todos bem-vindos. Sejamos companheiros até o final. Meus amigos e meus irmãos, este programa tem como principal objetivo a divulgação dessa doutrina cristã, a doutrina espírita. Existem alguns conceitos que se fazem a respeito da doutrina que não correspondem à realidade. Nós preferimos acreditar com toda sinceridade que é uma questão de ignorância, ou seja, da falta do saber. Falam algo em que são sugeridos a dizer e acreditar, mas na realidade não tem nenhum embasamento na verdade que, de fato, nós da doutrina espírita estamos procurando distribuir. Sendo assim, meus irmãos, dentro desse critério que a gente tem de distribuir essas verdades e esses conceitos, queremos trazer certas facilidades no entendimento dessa doutrina tão feliz dentro da verdade que nos absorve nesse momento da nossa evolução. São conceitos profundos da realidade íntima de cada um, como foi dito, individualidade que somos a caminho da chamada perfeição, como sugere o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando é dito: sede perfeito, e Jesus no seu ensinamento: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que é o nosso fim. Claro que para atingir esse objetivo, necessitamos caminhar com o máximo de nossos esforços possíveis dentro do ensinamento daquele que nos legou tamanhos conhecimentos e tamanhos exemplos, a ponto de que, às vezes, por questão da gente não conhecer ou não se esforçar tanto quanto devia, achar que é uma trajetória quase impossível. Se o fosse, ele não teria dito que o que ele fez nós podemos fazer e muito mais. Hoje nós temos aqui, meus irmãos, como convidado, com uma alegria muito grande, o nosso irmão Paulo Roberto Rocha. Paulo Roberto é lá do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que nos dá o prazer da sua visita, a quem nós pedimos que, nesse momento, nos apraza com o seu cumprimento. Boa tarde a todos, agradeço o convite, muito honrado de poder estar aqui, poder falar um pouco dessa doutrina que nos traz esclarecimento, nos traz esperanças, né? Que, na verdade, nós precisamos da esperança para fortalecer os nossos objetivos e, dessa forma, solidificarmos a nossa fé na doutrina espírita. Paulo vai estar conosco do início até o fim, nos ajudando na forma simples que nós estamos procurando fazer, para que leve o entendimento de maneira mais simples possível, como foi dito, e que nós possamos sair daqui com a mensagem devidamente esclarecida. Meus irmãos,
Uma cortesia da livraria Oswaldo Cruz, que fica no edifício Esperanto. Eu quero pedir perdão, porque da última vez que aqui estivemos, eu por várias vezes mencionei o edifício Sinda como sendo a sede da livraria Oswaldo Cruz. Cometi um pecado, é porque fica em frente, ou talvez a minha idade não tenha deixado eu ser lembrado naquele momento. Mas a livraria Oswaldo Cruz fica na galeria do edifício Esperanto, e está fazendo a gentileza de nos conceder uma obra literária da doutrina para sorteio no decorrer do nosso programa. Então vai aqui o telefone dos amigos e irmãos que nesse momento nos veem e nos ouvem, para se comunicar, deixando o seu nome, o seu telefone, e ao final do nosso programa nós vamos então, mais uma vez, efetuar o sorteio de um livro literário, como foi dito. Esse livro estará à disposição a partir de quinta-feira, na sede da livraria Oswaldo Cruz. O telefone para que deixe o seu nome e o seu telefone é 4104-2123. Repetindo, com pausado, 4104-2123. Bem, meus amigos, nós temos também uma interação que nós provocamos de comunicação com o meio espírita de Petrópolis. Então, nós divulgamos nesse espaço do programa a programação de algumas casas espíritas ou grupos espíritas, como preferirem, a denominação não interfere na finalidade. Então, fazemos isso e vamos começar em dizer que o Núcleo Espírita da Posse, que fica na estrada União Indústria 33473, tem reunião pública às quintas-feiras, às 20 horas. Nessa quinta-feira, por exemplo, nós teremos lá a reunião de estudo de O Livro dos Espíritos, que por coincidência ou não, que não é porque é uma programação, é o Paulo Roberto que vai ministrar esse estudo lá do Livro dos Espíritos nesse dia 18, quinta-feira. No Núcleo Espírita do Retiro, que fica na rua Hans Britschan, 235, lá na comunidade do Alemão, as reuniões públicas são às terças-feiras, às 20 horas. Portanto, hoje, dia 16, nós temos lá uma reunião pública que temará sobre o assunto do capítulo 4, do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que chama-se Bem-aventurados os Aflitos, e a palestra será com Marcelo Teixeira, da União Municipal Espírita de Petrópolis. O Grupo Espírita dos Humildes, que fica na rua Pedro Vogue Sobrinho, 157, no bairro Castrioto, tem reunião pública no dia 19, na sexta-feira, às 20 horas. Versará com a Alessandra e a Aline sobre o tema As Mulheres da Boa Nova. Temos a citar nesse espaço do programa que a Praça Florida de Livros, em comemoração à sua 10ª edição, realizará no dia 26, uma sexta-feira, às 19h30, no Teatro Dom Pedro, o Festival da Música do Bem. Esses ingressos que são em prol do financiamento ou talvez das provenças que precisam ser feitas para as despesas que esse evento provoca, estarão a R$ 5,00 e poderão ser feitos a aquisição a partir de amanhã na Feira do Livro da Livraria Oswaldo Cruz, que fica no Calçadão do Cenipe, e no Teatro Dom Pedro, lá no mesmo local onde realizará o evento. Bem, feita, meus amigos, essa divulgação desse bloco das entidades espíritas que promovem reuniões públicas nesta semana, nós temos nos preocupado em embasar a doutrina espírita, provocando uma certa respeitabilidade, porque a doutrina espírita não foi criada de maneira aleatória. Existe uma programação espiritual da qual espíritos competentes, devidamente desenvolvidos, inclusive à época bastante intelectualizados, porque é necessário que fosse assim, para que, de certa forma, provocava respeito, esses espíritos encarnados tiveram a responsabilidade, então, que começou com Allan Kardec, com a primeira divulgação do Livro dos Espíritos, em 1857, mas algumas personalidades depois se uniram a ele, e depois também, mesmo terminada a sua obra de codificação, alguns irmãos se engajaram no projeto, devidamente orientados. Hoje nós vamos trazer aqui mais uma personalidade daquela época. Trata-se de François-Marie Gabriel Delany. Só para que nós tenhamos uma noção e o público entenda o que nós queremos dizer, esse irmão foi nascido em 1857, exatamente na época em que era divulgado e publicado o Livro dos Espíritos, que foi a primeira obra da codificação. Ele era engenheiro graduado, intelectual renomado, e foi um dos primeiros pesquisadores espíritas conhecido publicamente. Seu pai, Alexandre Delany,
espírita e amigo de Kardec e sua mãe médium, colaboraram muito na codificação da doutrina espírita. Para a gente ter uma ideia, como esse irmão rapidamente aderiu ao projeto de divulgação, ele, em 1882, ele fundou a União Espírita Francesa. No mesmo ano, fundou o jornal L'Espiritisme, também na França. Ao lado de Leon Denis, foi importante divulgador das ideias espíritas nessa época. Os irmãos hão de recordar, que têm nos acompanhado, que já falamos aqui na nossa segunda edição de Leon Denis. Fez conferências, nosso querido François-Marie Gabriel Delany, por toda a Europa, inclusive na abertura do primeiro Congresso Espírita e Espiritualista que ocorreu em 1890. Auxiliou, vejam bem a importância desse irmão e a intelectualidade e sua capacidade, auxiliou Charles Robert Richard em suas pesquisas sobre a metafísica, tamanha capacidade que certamente possuía. Em 1898, fundou a Revista Científica e Moral do Espiritismo. Entre obras literárias que publicou, vamos citar apenas algumas delas. O Espiritismo perante a Ciência, o Fenômeno Espírita, a Evolução Anímica e a Alma Imortal. Eu peço ao meu irmão Paulo, que nos auxilia hoje, que se tiver algum comentário sobre esses irmãos que são ícones da doutrina espírita, que nos sucederam, hoje nós estamos com muito mais facilidade na divulgação, até porque o entendimento hoje é muito mais fácil da gente buscar, mas esses são irmãos que levantaram a bandeira da doutrina com todas as dificuldades daquela época. Paulo, por favor. Falar do grande trabalho de Gabriel Delany na área da mediunidade, né? E nessa relação mente-corpo, muito bem colocado no livro Evolução Anímica. Importantíssimo, porque ele veio trabalhar com mais detalhe aquele material que Kardec trouxe inicialmente no livro dos médiuns, principalmente, e concomitantemente com o trabalho que Leon Denis trazia nas suas obras, principalmente depois da morte, né? Trabalhando muito esse processo da mediunidade. Como a gente percebe, há um planejamento, as coisas não são feitas de maneira aleatória, é preciso que se calque a responsabilidade de uma doutrina espírita, ou qualquer outra doutrina cristã, com certeza, em cima de espíritos reencarnantes preparados para a missão, para que deem prosseguimento e essa doutrina se embasa em cima de algo que, de fato, tenha credibilidade. Quando eu falo isso, eu me permito citar, na época de Paulo de Tarso, que ainda Saulo, né, ele preocupado com a evolução da doutrina cristã, a passagem do Cristo, porque, como nós sabemos, Saulo foi um dos grandes perseguidores do Cristo naquela ocasião. E ele preocupado com a crescente edificação daquele projeto de evolução, que hoje nós sabemos perfeitamente o que significa, ele procurou seu mestre, naquela época, Gamaliel. E Gamaliel era um rabino, era alguém já do Sinédrio, né, com bastante mais idade. E ele, preocupado, lançou ao nosso querido amigo Gamaliel sobre a pergunta: o que fazer? E Gamaliel, com toda aquela classe de homem entendido, já temperado na existência da vida, disse a ele: não se preocupe. Se a obra for de Deus, ninguém a sustentará. Se não for, ninguém a sustentará também. Então, as coisas mudam nesse sentido, a gente percebe que, de fato, os espíritos são preparados. Complementando essa nossa primeira parte do nosso esclarecimento dessa conversa dessa tarde, nós temos os 5 livros que, evidentemente, os espíritas sabem de cor e salteado, mas é preciso também que a gente estenda esse raciocínio a amigos e irmãos que, nesse momento, nos dão a alegria de nos assistir, de nos ouvir, para que compreendam como as coisas se fazem, tudo a seu tempo, e, como disse, estou sendo repetitivo, de forma embasada para que nós possamos absorver. A primeira obra espírita foi lançada em 1857, chama-se O Livro dos Espíritos. Em 1861, O Livro dos Médiuns. Em 1864, O Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1865, O Céu e o Inferno. E, finalmente, completando o chamado Pentateuco da doutrina espírita, em 1868, a Gênese. É curioso a gente, de repente, para aqueles que se preocupem em analisar, e temos certeza que muitos o estão fazendo, por que então, se era e ainda continua sendo nos dias de hoje, a moral uma questão a ser conquistada pela humanidade, e o Evangelho segundo o Espiritismo é todo embasado na doutrina moral que o Cristo nos deixou,
Por que então Kardec, sugerido pelos espíritos, não lançou, em primeiro lugar, o Evangelho segundo o Espiritismo? É uma pergunta interessante, que a gente pode, de fato, perceber que há aí uma ideologia sendo plantada para que atingisse o objetivo. A época era uma época confusa, onde havia muitas dissidências religiosas, onde naquela época a Inquisição ainda era algo remanescente, questões discutidas, onde as bruxas, que eram os médios daquela ocasião, eram perseguidos e até crucificados, e era uma doutrina nova, falando dos espíritos, da movimentação das mesas girantes, das batidas, como a gente conhece. Então, o Livro dos Espíritos veio justamente, dentro dessa cronologia de informação, dizer, olha, gente, em rápido e conclusivo, há espíritos, viu? Nós temos que explicar que isso é provocado por algo que a gente ainda não pode. Portanto, veio o Livro dos Espíritos e começou essa revolução de raciocínio. O Livro dos Médios veio a seguinte, porque a gente sabe que a manifestação dos espíritos se dão entre os médios. Então, não se poderia ter na ocasião, e hoje é perfeitamente entendido, que os espíritos se comunicassem sem os médios. Portanto, era preciso que uma obra dissesse, em complemento à primeira, olha, vê espíritos vêm e se comunicam por médios, que também vêm com esta incumbência de fazer com que os espíritos nos dêem as mensagens que nós precisamos ouvir. Mas, evidentemente, quando nós falamos de médios, nós falamos de seres humanos como nós, ainda cheios de imperfeições. Então é preciso que moralizasse isso. Aí sim vem o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, moralizando essa questão e dizendo, olha, não basta ter a consciência de que há espírito, não basta ser médio, é preciso ter moral para dar sustentação para que o mundo, então, evolua. O céu e o inferno, então, é a realidade que quebra essa ideologia que fazemos hoje de um céu e de um inferno que não seja material. E a Gênese é a criação do mundo. Paulo, alguma consideração? Chama a atenção essa preocupação de Kardec de não colocar uma religião a mais no meio, né? Já que existia toda uma divisão dentro do mundo cristão entre os protestantes e os católicos, né? Se ele traz a visão da doutrina espírita como uma religião, seria algo já, talvez, dentro daquele ambiente já dominado muito mais pela vontade do homem do que pela essência divina. Então ele traz inicialmente a filosofia espírita no Livro dos Espíritos, onde ele vai num profundo muito maior para após, aí dividindo cada parte das 4 que o livro é composto, nos 4 livros restantes que formam a codificação. Meus irmãos, como vocês já repararam, a caixa d'água é grande, nós vamos precisar fazer um pequeno intervalo para que os nossos apoiadores se façam presentes. E no seguinte, convido aos irmãos a ficarem conosco, dando a nós essa alegria de poder compartilhar momentos tão especiais, mas de forma tão simples e comum, que é o nosso propósito, trazer uma informação simples, de fácil entendimento e material para que os irmãos, então, possam passar pelo crivo da razão e, assim, adotar ou não como correto o que é dito assim. Então, saiam daí, já voltamos em instantes. Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 a meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção.
Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Então, ao segundo bloco do programa Na Terceira Revelação. Lembrando aos nossos amigos telespectadores que nós temos um sorteio de um livro ao final do nosso programa, numa gentileza da Livraria Oswaldo Cruz. A Livraria Oswaldo Cruz fica ali na galeria do Edifício Esperanto, na rua Alencar Lima. E é pelo telefone 4104-2123, repetindo, 4104-2123, que os irmãos podem telefonar, deixar o seu nome e o seu telefone. Ao final do nosso programa, nós faremos um sorteio de um livro que será retirado a partir de quinta-feira, lá na sede da livraria. Bem, meus irmãos, nós temos aqui de volta o nosso querido irmão Alcindo Campos Teixeira, que acaba de chegar de uma tarefa, mas conseguiu hoje agregar mais um tijolinho na construção espiritual. Meu irmão Alcindo, nos auxilie com as programações. Boa tarde, queridos telespectadores, boa tarde a vocês. É uma grande satisfação aqui estar, principalmente depois de cumprirmos uma tarefa lá no Grupo Oswaldo Cruz, fazendo uma palestra. Então, nós teremos dia 22, no dia 18, quinta-feira, às 20 horas, no Oswaldo Cruz, reunião pública com Carlos Gama. Dia 21, domingo, reunião pública com Enir Sattler, também falando no grupo da Fraternidade Oswaldo Cruz. Dia 22, segunda-feira, às 20 horas, reunião pública com Davi Rabelo, emoções e sistemas imunológicos. Terça-feira, reunião pública com Gilcileia Barroso, o tema afabilidade e a doçura. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, lá na União Indústria, do 13.291A, em Itaipava. Dia 19, sexta-feira, às 20 horas, teremos reunião com Elaine Cristina Moura. Vamos virar a folha aqui. Não está muito fácil, não, mas a gente consegue. Dia 23, terça-feira, 15 horas, reunião pública com Cris Siqueira. Tema aborto. Viva e deixe-me viver. Antônio Carlos, é com você. Muito bem, meus irmãos. Nós nos propomos também a levar, dentro do nosso programa, alguns esclarecimentos sobre a doutrina espírita e alguns dos livros em especial. Nesses primeiros momentos, nós estamos falando de O Evangelho segundo o Espiritismo, na outra semana o fizemos, e nesse dia de hoje, então, falaremos alguns pontos a respeito do Livro dos Espíritos.
São pontos curtos, mas essencial para o entendimento, principalmente daqueles que não têm ainda certa afinidade com a doutrina espírita. Há assuntos, meus amigos e meus irmãos, que provocam certas dúvidas e, de certa forma, não nos leva a alguns que não conhecem a terem a conclusão do significado. Portanto, nós nos propomos hoje a falar sobre espiritualistas, o que é o espiritualista, o que é o espiritista ou espírita, e também vamos falar rapidamente sobre alma e espírito. Designações simples que eu vou convocar também os nossos irmãos que aqui nos auxiliam, para que também dê a sua opinião, fortalecendo o que nós vamos dizer. Então, meus irmãos, o conceito, o que é um espiritualista? Então diz lá, quem quer que acredite em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não se segue daí, porém, que creia na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Bem, meus irmãos, a frase me parece simples de entendimento. Então, de certa forma, todo aquele que acha que existe algo mais que a vida carnal, ele, de certa forma, ele é espiritualista, muito embora não acredite na existência dos espíritos. Paulo. Essa relação, ela fica mais clara quando a gente percebe e entende que, excetuando aquele que interpreta que morreu, acabou, todos, de alguma maneira ou outra, trabalham nessa faixa de aceitar a espiritualidade que traz o espiritualismo, né? A doutrina espírita não, ela é mais específica, porque ela define todo um processo de relação, todo um processo de caminhar pelos ervos, né, pela eternidade aí, trazendo uma relação de a cada encarnação, a cada momento, levando a sua bagagem para o momento seguinte. Alcindo, agrega alguma coisa? Sim, com certeza nós precisamos do entendimento do quanto a doutrina nos traz conhecimento, nos mostra todos os fatos conforme os nossos grandes baluartes, como Allan Kardec, Leon Denis, nos trazem essas demonstrações. São fatos inequívocos e que nós, se tivermos um tanto quanto de paciência em estudarmos, em lermos, nós com certeza chegamos a um conhecimento muito maior e um entendimento, porque talvez, Antônio, o principal sejamos entender, o principal seja o conhecimento mais aprofundado. Nas obras, principalmente, que Leon Denis nos traz, ele esclarece extremamente esses pontos em que nós precisamos, muitas vezes, de entender para crer. Porque, em momento nenhum, o Espiritismo não quer que você apenas creia, ele quer que você entenda e seja parte deste entendimento. Isso é fundamental para todos nós. Quando nós conseguimos ver esse tipo de colocação, ele torna muito mais fácil que nós conheçamos e, a partir daí, tenhamos um entendimento, que isso é o principal. Então, a gente percebe o que foi dito em frases e também comentário do Paulo e do nosso amigo Alcindo, que, de fato, de certa forma, fica sem muito sentido a gente imaginar que a gente vem, vive, morre e acabou. Não é um raciocínio lógico, até porque entra em choque com um dos tantos ensinamentos de Jesus, né? Quando ele diz que nos aguarda do outro lado, leve tanto tempo quanto nós levarmos para chegar lá. Não ficarei descansado enquanto uma de minhas ovelhas estiver desgarrada do meu rebanho. Portanto, evidentemente que deve ter algo a mais num raciocínio lógico que nos espera. Esse é o conceito, então, que alguém que crer que não é só matéria, que tem algo mais, e até as próprias ações levam a isso, né, meus irmãos? Porque a gente tem medo de morrer, de certa forma. E se você imaginasse que a morte é o fim de tudo, não teria justificativa dizer que a gente vai morrer. A gente tem um instinto de conservação que se revela a todo momento. Bem, esse é o espiritualista, portanto. O espiritista ou espírita torna-se a mesma coisa, apenas muda de designação. A doutrina espírita ou espiritismo tem por princípio básico as relações do mundo material com os espíritos, ou seres do mundo invisível. Portanto, os adeptos do espiritismo são espíritas ou espiritistas. Como a gente percebe, avançou-se um pouco mais. Não só a gente sabe que essa não é a primeira,
que a gente está aqui com outro propósito que não só a vida material, como também a gente acredita nessa relação com os mundos espirituais. Basta olhar para o céu, e aqui fica algo que a gente coloca para a gente pensar com muito cuidado, e a gente fica imaginando um céu lindo. Aqui vai ao interior, por exemplo, quando apagam-se as luzes, o céu parece que não tem mais espaço entre aquela negritude, são só pontos brilhantes. Seria muito interessante a gente pensar que Deus nada faz para que não seja usado para o caminho do bem, aquilo fosse só para a gente apreciar e a gente achar que é muito bonito. Deve ter alguma coisa diferente. E nós espíritas, então, sabemos que, de fato, são mundos habitados. Portanto, Paulo, sobre espiritista ou espírita, o que podemos nós acrescentar? Nesse processo da doutrina espírita ir mais fundo nessa avaliação, ela nos traz essa grande relação, essa relação de solidariedade de cada processo, cada momento encarnatório, não só de nós, conosco mesmo, no processo de tantas encarnações que tivemos, e também de nós com o próximo. Porque nessas encarnações nós interagimos com pessoas que vamos tendo a necessidade de desenvolver a paciência, a tolerância e principalmente, que é o tema de hoje, a fraternidade, que é a base daquilo que o Cristo falou, que é a religião de Deus, se podemos usar esse tema, que é o amor. Alcindo? Ô, Antônio Carlos, realmente nós precisamos de aproveitar essa sabedoria que nos é ofertada para que nós consigamos, a cada momento, entender um pouco da nossa passagem. Como nós já foi dito, seria muito difícil nós concordarmos que aqui viemos e desapareceremos ao final de 70, 80 anos pelo qual nós passamos. Nós realmente viemos buscar uma evolução e eu gostaria de deixar muito claro que nós precisamos, acima de tudo, de buscarmos, através do bem, de boas obras, de conhecimento, levarmos aos nossos companheiros de jornada uma evolução, uma demonstração, através do fraternismo, tão importante, tão necessário, que nós vemos várias e várias vezes aqui mesmo, na nossa querida cidade. Já tivemos alguns momentos assim, em que a fraternidade entre as pessoas foi de tamanha, casos de destruição, casos tivemos problemas seríssimos, principalmente, que nos mostraram o quanto nós podemos fazer por nós mesmos, porquanto o fraternismo é importante, que é feito tanto para o nosso querido irmão, quanto para o nosso querido vizinho e, acima de tudo, para nós mesmos, né, Antônio? É principal que nós entendamos que é uma via de mão dupla. O que vai normalmente volta para nós, quando no bem, principalmente, né? É interessante esses raciocínios. A gente percebe que os nossos entendimentos vão se acasalando, de certa forma, e vão chegando de maneira conclusiva. Me lembrava eu aqui, no momento especial que nós estamos vivendo, vamos só citar o Brasil, mas evidentemente que essa crise moral não pertence só ao brasileiro, ela é mundial, e a gente, com um pouquinho de bom senso, vai perceber que não é só uma carga que pesa sobre nós, pesa sobre o homem em geral, e o homem habita o planeta de uma forma geral. Então, se nós imaginássemos que tudo termina com a matéria, e infelizmente a gente tem que conceber que a grande maioria pensa assim, que tudo fica com a matéria e acaba na matéria, essa imoralidade do qual nós vivemos hoje, onde a lei do Gerson prevalece, e de fato ela imperaria e desestimularia. Não teria sido nem necessário que o Cristo tivesse vindo até nós, que ele veio pregar a vida eterna, uma vida depois que a gente pudesse evoluir e progredir. Convocar a perfeição para quê? Se a vida é só essa? Terminaria tudo aqui e a gente tudo aqui deixaria, e a impunidade, como a maioria crê, seria de fato o objetivo principal das pessoas. Então, meus amigos, de fato, a gente precisa conceber, por questão de lógica, que existe algo mais do que simplesmente a vida material. Vou colocar no colo dos amigos, dos irmãos, principalmente os espíritas, algo que de fato vai provocar, e a gente conhece essa frase já de muito, um raciocínio mais analítico de como a gente pode se situar nessas questões. O verdadeiro espírita. Então, Kardec, sugerido pelos espíritos, diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita
pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Portanto, meus irmãos, dizer-se espírita é algo profundamente comprometedor. É preciso que a gente pense bastante na trajetória mediante os conhecimentos e a responsabilidade que nos envolve. E nós, para terminarmos esse raciocínio, diríamos então, deixando no ar. Afinal de contas, somos espiritualistas? Somos espiritistas ou espíritas? E se somos espíritas, somos verdadeiros espíritas? Bem, eis a questão, já dizia lá atrás, né? Easy the question. Não é? Então vamos ver em que situação a gente se coloca. Para terminar esse bloco, para a gente poder aproveitar bastante o nosso tempo, evidentemente, quando se fala em espírito, há duas designações que nós não podemos deixar fugir para nós conversar. Trata-se o que é alma, o que é espírito. É preciso que a gente esclareça, principalmente aqueles que não têm, como foi dito já anteriormente, um contato mais delicado com a doutrina, esclarecer o que significa isso. Então, na realidade, meus amigos, alma e espírito, na verdade, é a mesma coisa. Da seguinte forma, a alma é a palavra usada para se denominar o espírito por ocasião de sua passagem na carne. Portanto, nós aqui, mais a nossa técnica e todos que habitam esse espaço físico, nesse momento nós somos almas, mas também somos espírito, porque espírito é a alma quando liberta do corpo físico. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, e isso acontece em algumas circunstâncias, em especial nesse momento na questão do sono e depois, claro, da morte física, nós voltamos então ao plano espiritual do qual nós somos oriundos. E de lá, então, somos denominados espíritos. Portanto, para que fique claro, alma e espírito é uma questão de localização humana ou espiritual. De momento. A alma é nesse momento. Eu, Alcindo e meu irmão Paulo, que estamos aqui, para não citar os demais, estamos nesse momento sendo qualificados de alma. Para logo mais, se o Papai do Céu permitir e nossas ações forem positivas, vamos deitar a nossa cabeça no travesseiro tranquilo, de consciência limpa, e obviamente que o meu perispírito, que é um assunto que no futuro nós vamos conversar, vai se libertar e vai para o plano espiritual, onde então será denominado de alma. Eu peço ao Paulo e ao Alcindo que, por favor, em breve, possa nos dar aí um acréscimo do que nós estamos falando. E, aliás, eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, porque eu já senti, talvez você não teve oportunidade, o nervosismo ali da nossa técnica, que eles querem fazer trazer mais um dos nossos apoiadores. Mas, realmente, essa colocação que o Antônio fez é muito importante, que nós consigamos buscar esse entendimento, porque através desse entendimento, sem dúvida nenhuma, nós conseguiremos entender aquilo que nós aqui estamos fazendo. É necessário, é importante que nós saibamos o que nós viemos fazer, como devemos fazer e por quê. Por que nós devemos fazer as ações para o bem, para a evolução de todos nós. Na grande realidade, nós somos membros de um desenvolvimento contínuo, conjunto, de uma série de irmãos que para aqui vieram junto conosco, de alguma forma, de encarnações anteriores, mas de alguma forma nós temos uma obrigação muito importante em ajudá-los e também em sermos ajudados, porque verdadeiramente não somos nós os donos da verdade, somos apenas os procuradores, aqueles que estão correndo atrás da verdade para buscar a nossa evolução. A marcação continua, viu, Paulo? Com certeza, Paulo. Não, rapidamente, né, para não perder tempo. A única certeza que a doutrina nos dá é que não precisamos ter medo de alma penada, porque alma penada não existe. Agora, espíritos errantes, aí tem bastante. Na verdade, né, Paulo, a gente não tem que ter medo do espírito, tem que ter medo dos humanos. Dos encarnados, né? Esses é que tramam, né? Que a gente... Portanto, meus irmãos, em conclusão, alma e espírito é um ser imaterial e individual, que em nós humanos reside e que sobrevive à morte no corpo físico. A boa notícia da tarde de hoje, entre tantas, somos eternos, meus irmãos. Não morremos nunca. Meus irmãos, nós temos que fazer mais um intervalo para os nossos apoiadores. Peço aos amigos que continuem conosco e vá haver a conclusão do terceiro bloco de um assunto
muito interessante depois do anúncio de mais algumas casas espíritas, do qual o nosso amigo Paulo vai ser o responsável. Chama-se Fraternidade, que falta entre nós. Até já, meus amigos. Não saiam daí. Nos esperem. Cristal Turismo realiza serviços de aluguel de transporte. Nossa frota é composta por vans de 15 lugares, micro-ônibus e ônibus de 46 lugares, com total conforto, carinho e segurança. Telefone 2247-7779. WhatsApp 98805-7254. Cristal Turismo, sempre levando você pelos melhores caminhos. Aqui tem material de construção, elétrica, hidráulica, esgoto, ferramentas, iluminação, pintura, tintas e solventes, argamassa, rejuntes, artigos para piscina, artigos de papelaria, artigos de informática, utilidades em geral, automotivo, utensílios para churrasco, pilhas, baterias e limpeza. Parcelamos suas compras em até 3 vezes nos cartões sem juros. Horários de funcionamento de segunda a sábado, de 8 às 18 horas. Domingos e feriados, de 8 ao meio-dia. Rua Bernardo de Vasconcelos, número 347, Cascatinha. Telefone 2235-2370. Aqui tem material de construção. Estamos retornando ao programa Na Terceira Revelação, agora no seu terceiro e último bloco, lembrando aos nossos telespectadores que dentro de 10 minutinhos encerraremos a oportunidade de ligarem para a emissora através do telefone 41042123, repito, 41042123, concorrendo ao sorteio ao final do nosso programa, num livro da nossa querida doutrina espírita, numa gentileza da livraria Oswaldo Cruz, lá na galeria do Edifício Esperanto, que ficará à disposição do ganhador a partir de quinta-feira. Meu irmão Dorcindo, temos mais alguns anúncios de programação das nossas IAs, as instituições espíritas adesas. No termo nós vamos falar da União Municipal Espírita de Petrópolis, a UMEP, na Casimiro de Abril 295A, no centro,
Dia 16, terça-feira, às 20 horas, reunião pública em homenagem a Leopoldo Machado. No Grupo Espírita União, Compreensão e Caridade, na Manuel Pimentel, lá no Quissamã, terça-feira, às 20 horas, com Antônio Carlos Eckhart, o tema capítulo 25º do Evangelho. Buscai e achareis. Dia 18, quinta-feira, 15h30, reunião pública com Maurício do Almo, tema, capítulo 22 do Evangelho. Não separeis o que Deus juntou. Dia 21, domingo, 18h50, reunião pública com Diogo Eckhart, tema, capítulo 23 do Evangelho, Estranha Moral. Grupo da Fraternidade Espírita Oswaldo Cruz, 32ª Feira do Livro Espírita, Calçadão do Senip, de dia 13 ao dia 21 de outubro, onde nós temos uma variedade muito grande de livros, de títulos, com preços extremamente facilitados, em que pese nós sabemos toda a dificuldade que hoje se passa, nós que somos um país tão maravilhoso, com tantas possibilidades, vivemos realmente uma dificuldade. Porém, é muito necessário que muitas vezes nós façamos pequenos sacrifícios para termos grandes recompensas. O entendimento é sempre uma grande recompensa. Voltamos, então, com Antônio Carlos. Meus irmãos, a cada programa nós trazemos sempre um assunto pertinente à nossa vivência atual, para que a gente possa esclarecer ainda de maneira muito simples, como tem sido dito com frequência, muito cordata, de bom entendimento. E hoje, através do convidado Paulo Roberto, como disse lá do GBEM, que nos atende ao chamado, nós vamos falar sobre fraternidade. Eu vou colocar só 2 textos aqui para que o assunto, principalmente com o Paulo, possa fluir. Fraternidade, segundo o dicionário brasileiro, para que a gente possa embasar o nosso raciocínio, é uma convivência como de irmãos. É amor ao próximo, é harmonia, é camaradagem, é união fraternal. Exatamente o que a gente precisa. Respeito e amor ao próximo. No livro Fonte Viva, Chico, através de Emmanuel, diz assim: estendamos assim a fraternidade pura e simples, amparando-nos mutuamente. Fraternidade que trabalha e ajuda, compreende e perdoa, entre a humildade e o serviço que assegura a vitória do bem. Atendamos-la onde estivermos, recordando a palavra do Senhor Jesus, que afirmou com clareza e segurança: nisto todos conhecerão meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Paulo, por favor, o seu entendimento. Bom, a doutrina deixa bem claro que o grande mal que existe no mundo é o egoísmo. E o grande antídoto para o egoísmo é a fraternidade. Na verdade, a fraternidade, junto com a solidariedade, são as bases do edifício chamado amor universal. Interessante que a solidariedade ela passa de um processo espiritual, comportamental, para um processo físico especificamente. Todo o universo, ou todos os universos, conforme a ciência já vem admitindo, são solidários entre si. Os astros se influenciam. Dessa forma, o nosso corpo, que também é um universo, todas as células são solidárias entre si no processo de que o corpo funcione. E para manter esta solidariedade dentro da vida de relação um com o próximo, é preciso trabalharmos a fraternidade. Respeitar o próximo, olhar para a dor do próximo, estar disponível ao próximo. Na parábola do talento, quando Jesus nos fala, um ganha 5, o outro ganha 2, o outro ganha 1, o que ele nos orienta? Que trabalhemos os nossos 5 talentos, se assim o tivermos, que trabalhemos os nossos 2 talentos, se assim tivermos, ou simplesmente 1. Mas esse processo da fraternidade está nessa doação, nessa abnegação de deixar de ser o centro do universo para olhar para o que estão à nossa volta. Antônio, eu diria muito importante, quando falamos de fraternidade, que nós entendamos através de fatos que nós vivenciamos. Vocês dois, com certeza, vivenciaram algumas das principais dificuldades graves que nós passamos aqui na cidade de Petrópolis, quando nós tivemos a oportunidade de ver pessoas de pouquíssimas posses ajudando, às vezes, pessoas de muitas posses
numa dificuldade muito grande, através de uma tragédia, através de uma situação extremamente difícil. Eu tive a oportunidade de participar e de acompanhar de perto, aqui na Rua Dom Pedro, numa tragédia ocorrida, como as pessoas foram solidárias, como aqueles meninos que serviam, eu digo meninos porque eram meninos de 18, 17, 19 anos, que serviam aqui no nosso batalhão, como socorreram, como fizeram, como se movimentaram buscando aqueles irmãos que estavam em sofrimento. E nós precisamos entender que o sofrimento, muitas vezes, é do nosso irmão, mas amanhã poderá ser nosso, Antônio. Amanhã poderá ser do nosso vizinho. Então, nós temos que entender isso. A fraternidade é extremamente importante. Por isso, as casas fraternas, elas trazem um apoio moral, um apoio existencial muito grande. Quantas vezes nós precisamos de olhar o nosso companheiro de jornada com um olhar amoroso, com o olhar de quem vai participar daquele problema que não é só dele, é um problema de todos nós, porque amanhã, provavelmente, seremos nós os envolvidos. Então, verdadeiramente, eu creio que a fraternidade, o fraternismo, são passos muito importantes para a evolução que nós haveremos de conseguir, de chegar. Talvez não nessa encarnação para nós, não, Antônio, mas futuramente nós chegaremos lá. Então, nós podemos atrevidamente concluir, usando mais um dos ensinamentos de Jesus, quando ele diz: não queira para o próximo o que não quer para si. O dia que a humanidade tiver, na sua concepção interior, esse ensinamento, na sua prática, não só na sua formação ideológica, certamente que nós vamos ver outro aspecto. E não tenhamos outro aspecto, meus irmãos, de outro entendimento, no sentido de que este mundo só passará de provas e expiações à regeneração quando se instituírem definitivamente dois aspectos: a fraternidade e a solidariedade. Portanto, essas duas questões vão abranger tudo aquilo que o mais sofrido necessita em relação àquele que pode, naquele momento, conceder algo melhor. Então, meus irmãos, a gente tem muita felicidade de saber que hoje agregamos mais alguns conhecimentos. Mas, como temos dito desde o início do nosso programa, nós temos um telefone à disposição, que já foi encerrado as suas ligações, e alguns irmãos, então, nos contactaram. Eu vou pedir, num gesto aqui de esforço colunal, porque a minha coluna está doendo, que o Paulo, por favor, puxe aqui um desses aqui. Isso, pode anunciar, por favor, o ganhador do livro dessa tarde. Renata Lima. O telefone a gente não cita, talvez só o final. Final 7994. Então, a nossa querida telespectadora Renata Lima tem, a partir de quinta-feira, lá na Livraria Oswaldo Cruz, no Edifício Esperanto, ali na Alencar Lima, à sua disposição uma obra da literatura espírita. Com a Hilda Leia. Com a Hilda Leia ou qualquer um que esteja lá nos atendendo tão bem quanto ela. Né? Bem, meus irmãos, nós estamos encerrando, o tempo passa rápido, pelo menos para nós, e a gente está encerrando mais uma oportunidade de trabalhar no apostolado da doutrina, dizendo aos irmãos que esse programa vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras, às 16 horas. Nós temos uma reprise fixa às sextas-feiras, às 17 horas. E temos alguns horários aleatórios que são disponibilizados pela emissora. Portanto, poderemos ter várias repetições em momentos outros. Esse programa também, aqueles que têm dificuldade de acessar a TV fechada, pode ser acessado pelo Facebook, digitando TVI 19. Também fica lá armazenado, quem não tem a condição de assistir o programa ou quer rever em alguma ocasião especial, pode também acessá-lo, porque os vídeos ficam lá à disposição. Eu gostaria, então, que o meu irmão Paulo, em primeiro lugar, nos brindasse com a sua despedida e dizer da nossa alegria em tê-lo conosco. A alegria foi toda minha. Eu gostaria de terminar com uma frase do livro Depois da Morte de Leon Denis, que ele diz: a grande figura do crucificado dominará os séculos, e três coisas subsistirão do seu ensino, por serem a expressão da verdade: a unidade de Deus, a imortalidade da alma e a fraternidade humana. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde. Alcindo. Queridos telespectadores, encerrando a nossa participação no dia de hoje,
nos sentimos extremamente agradecidos por essa oportunidade de buscarmos trazer conhecimento, entendimento e, acima de tudo, aquilo que Jesus tanto pregou, o amor entre todos nós. Portanto, uma boa tarde a todos, uma boa semana, e que consigamos a cada dia sermos melhor hoje do que fomos ontem, amanhã melhor do que hoje, e assim sucessivamente. Queridos, até semana que vem, que Deus nos acompanhe. E assim, meus irmãos, em agradecimento à atenção, o carinho, o respeito, esperando sinceramente ter preenchido ou ter ajudado, ou de certa forma agregado pequenos e modestos conhecimentos, a nossa alegria de mais uma vez ter essa oportunidade. Queria dizer aos nossos amigos, os nossos respeitos, e dizer que estamos sujeitos aqui e abertos a críticas, a sugestões, que nos procurem, que nos passem. Nós certamente vamos adotar o sistema de nós interagirmos dentro da doutrina do Cristo. Vamos abrir as portas para que nós possamos conversar de maneira sincera, clara e objetiva na construção de um futuro melhor. Para todos nós, com certeza. Meus amigos e meus irmãos, os nossos sinceros agradecimentos, desejando, como já foi dito, e vou reiterar, uma ótima semana a todos, um bom final de terça-feira, e que, se nós merecermos, pedimos que na próxima terça-feira estejam conosco novamente, porque o nosso intuito é tentar colaborar, como disse, ainda que modestamente, no nosso crescimento espiritual. Muita paz e que Jesus continue sempre nos permitindo estar juntos.